Olá, meus amigos. Bora fazer um estudo bem importante no direito financeiro e na administração financeira e orçamentária, voltado para esta prova que a gente vai ter aí do IBAMA. E olha só, meus amigos, plano plurianual. O que diabo é isso? Qual é a sua relevância? Do que é que nós estamos falando? Bom, é o seguinte, a Constituição Federal, meus amigos, ela prevê que o mecanismo, né, o sistema de planejamento orçamentário no Brasil vai ser realizado e pautado através de três leis. Três leis que, em conjunto, a gente chama de leis de orçamentação. Nós temos o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Hoje é o dia do plano plurianual. O plano plurianual, meus caros, é aquela lei de orçamentação que a gente chama de longo prazo. A gente diz que é de longo prazo comparada com as outras duas leis. Porque a lei de diretrizes orçamentárias tem validade por 1 ano e meio, a lei orçamentária anual tem validade por 1 ano, e o plano plurianual tem validade por 4 anos. Então, comparando com as outras duas leis de orçamentação, é comum falar que o plano plurianual tem validade a longo prazo, né, ou de longo prazo. Porém, meus caros, a gente também tem um outro elemento aí, né? Nós temos a interpretação que alguns doutrinadores e algumas bancas fazem. E eles dizem que 4 anos não é tão longo assim, né? 4 anos é médio prazo. Então, não vamos brigar com banca. Nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é apenas pontuar, acertar, estraçalhar na prova, né? Fazer o máximo de pontos possíveis, passar logo e seguir com a vida, né? Então, meus caros, olha só. Vamos guardar na memória, então, que o plano plurianual é uma lei das três leis de orçamentação, é a lei que tem validade por 4 anos. Isso, para a maioria das bancas e doutrinas, significa longo prazo, para algumas bancas significa médio prazo, tá? Mas o importante é que é a mais longa de todas, então nós vamos encontrar a expressão ou longo ou médio. O plano plurianual ele é para âmbito geral de todo aquele ente público. Então, portanto, se tratar do plano plurianual da esfera federal, ele é voltado para o país inteiro. Só que ele é todo regionalizado. Ele vai estabelecer prioridades, metas e objetivos para cada uma das regiões. Então, ele é geral, médio ou longo prazo, regionalizado, e nele nós vamos ter, principalmente, o planejamento de todas as chamadas despesas de capital, que são principalmente as despesas de investimentos públicos, né? E as demais despesas que sejam decorrentes dessas despesas de capital, de investimento. E também todas as demais despesas que deverão ser cumpridas ou realizadas por um prazo superior a um exercício financeiro. Na verdade, né, superior a 2 exercícios, como a gente costuma falar. Joia? Então, com isso, podemos começar a trabalhar agora as questões para a gente fixar muito bem todos os detalhes e demais elementos que nós teremos. Vamos lá? Olha lá. Então, primeiro aqui, né? O plano plurianual é a representação concisa dos esforços de planejamento de toda a administração pública e que orienta a elaboração dos demais programas e planos de governo. Faz parte do plano plurianual. Então, ele quer saber do que nós temos. Então, a frase inicial, o nosso papel não é brigar com ela, é aceitar como se fosse o descritivo, o conceito de o que seja um plano plurianual. Então, ele quer saber agora, né, o que vai estar compondo esse plano plurianual. Primeira coisa, então, senhores, letra A política de aplicação das agências financeiras. Geralmente, senhores, quem faz a previsão da política
de planejamento, de aplicação de agências financeiras é a Lei das Diretrizes Orçamentárias em aspectos gerais e a Lei Orçamentária Anual no seu elemento pontual, né? Letra B, as metas e prioridades da administração pública. Então, as metas e prioridades, senhores, são detalhadas e pontuadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO. Mas, genericamente, também são fixadas no plano plurianual. Então, a letra B, se formos aplicar no sentido estrito, ela está errada. Ela deve ser considerada para a LDO. Agora, se pensarmos no campo genérico de planejamento geral, ela está correta. Então, vamos deixar a letra B como a nossa boia de salvação, se a gente não gostar de nenhuma outra. Letra C, as despesas decorrentes das despesas de capital. Pronto. Então, agora a gente tem uma que está correta no sentido estrito. Então, agora a gente pode desconsiderar a letra B, tá? E vamos ficar com a letra C, porque ela está em cheio. Quem tem a previsão e planejamento de despesas decorrentes e despesas de capital é o plano plurianual. Então, agora a gente tem uma que está correta em cheio. Letra C, o orçamento da Seguridade Social? Não. Quem traz o orçamento da Seguridade Social é a Lei Orçamentária Anual. Então, aí está errado. E letra E, as metas e objetivos da política econômica nacional. Então, meus amigos, metas e políticas, né, perdão, metas e objetivos da política econômica nacional também vão vir no plano plurianual, só que em forma genérica e na lei das diretrizes orçamentárias de forma específica. Beleza? Então, veja, aqui é uma questão importante. Que banca é essa aqui? Deixa eu ver. GV, hein? GV não costuma fazer essas coisas, não, mas ela fez, tá? Então, aqui, meus amigos, é importante que vocês percebam uma coisa. Nós temos duas alternativas, A e D, que a gente não vai gostar de jeito nenhum. Agora, nós temos duas que genericamente poderiam ser consideradas, que é a B e a E. E a gente só não vai considerá-las porque a gente tem uma que está bem em cheio no aspecto específico, né, no conceito específico, que é justamente a letra C, tá? Então vamos aqui nos acostumar com esse tipo de situação, com esse tipo de problema, tá legal? Joia! Vamos lá. Próxima questãozinha. O plano plurianual é um instrumento que explicita o modo como o governo enxerga e procura construir o desenvolvimento do ente da federação. Sim, porque ele tem um aspecto, meus caros, né, de planejamento estratégico. Então, ele pode sim ser utilizado dessa forma. Ele pode sim ser interpretado como, né, o instrumento que explicita a forma como o desenvolvimento nacional vai ser encarado pelo governante. Assim, são competências desse plano, exceto. Então, ele vai descrever para a gente agora coisas que deverão constar no plano plurianual, salvo uma das alternativas. Vamos ver? Letra A. Estabelecer a política de aplicação das agências oficiais de fomento? Não. Já é essa. Quem estabelece a política de aplicação das agências oficiais de fomento é a LDO, tá? É a LDO. Então a letra A está errada de cara, ela traz uma competência da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO. Bora memorizar? Quem traz política de aplicação de agência de fomento é LDO. Memoriza isso. Isso cai bastante, tá? Vamos ver se a gente vai ficar com a letra A mesmo? Letra B. Estabelecer os objetivos que são expressos no programa do Plano Plurianual. Sim, vai estar lá, né? Letra C. Estabelecer as diretrizes, ou seja, as linhas gerais que desenham o Plano Plurianual. Também está certo, né? Letra D. Estabelecer as metas que representam para cada um dos objetivos
as parcelas de resultados que se pretende alcançar no período de vigência do plano plurianual. Então, as outras estão todas dentro de um aspecto de um planejamento estratégico, né? E quem tem aqui uma informação equivocada é, de fato, a letra A. Joia? Maravilha. Questãozinha de número 3. O número de anos subsequentes à sua elaboração, para o qual deverão estar previstos investimentos no plurianual, é D. Aqui, gente, é uma forma maldosa de perguntar, né? O número de anos subsequentes à sua elaboração. Então, desconsiderando o ano de elaboração, quantos anos de vigência vai ter o plano plurianual? 4, tá? 4. Agora, por que eu falei que isso aqui é uma perguntinha meio capciosa? Eu preciso que vocês entendam, gente, um detalhe importante sobre o plano plurianual e por que alguns falam que ele promove uma verdadeira transição. Veja, o governante acabou de ser eleito, tomou posse no dia 1º de janeiro. Ele já tem um plano plurianual embaixo do braço? Não tem, né? Então ele vai gastar o primeiro ano de mandato dele inteirinho para elaborar o seu planejamento de plano plurianual, encaminhar ao Poder Legislativo e receber de volta do Poder Legislativo, agora convertido em lei. Então, gente, veja, o plano plurianual, depois de pronto e acabado, ele é válido por 4 anos. Só que ele vai ser executado por quem o planejou no segundo ano de mandato, terceiro ano de mandato e quarto ano de mandato. No quarto ano acabou aquele mandato do cara, o cara vai embora. O novo governante, no primeiro ano de mandato dele, vai elaborar e aprovar o seu plano plurianual. E enquanto ele faz isso, ele cumpre o quarto e último ano de vigência do plano plurianual do governante que ele está sucedendo. Perceberam? Por isso que muitas pessoas chamam de orçamento de transição, né? Você pega de um governante e passa para o próximo. Ele é que vai finalizar o cumprimento do plano plurianual do seu antecessor. Ah, legal. Próximo aqui, senhores. Fundação Carlos Chaves. Sobre o plano plurianual PPA, considere. Item 1. A lei que estabelece o plano plurianual é de iniciativa do Poder Executivo. Certo. Pode anotar aí, gente, inclusive, que esta é uma competência privativa. Somente ele, tá? Somente o governante é que pode, né? Somente o chefe do executivo é que pode encaminhar ao Poder Legislativo o projeto de lei do plano plurianual. Frase 2. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Certo? E esse sistema, ele vai integrar um sistema maior, um sistema altamente rico e complexo chamado CIAF. O CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira e Orçamentária, e dentro dele é que nós vamos encontrar, né, os detalhes relativos à execução. Então, frase 1 correta, frase 2 correta, frase 3. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, as 3 frases estão corretas. As 3 frases, meus amigos, estão descrevendo exatamente o que é um plano plurianual. Perfeitinho aí, né? Perfeitinho da Silva. Mais uma aqui, senhores. Metro Capital Soluções. É uma banca que eu não sei se eu já conhecia, hein? Vamos ver. O plano plurianual é um plano de... Agora vai dar aquele problema, né? Agora, veja aqui o que eu falei, gente.
Entre as alternativas, nós temos apenas médio e curto prazo. Adiantaria brigar com a banca? Vai, tem que anular, porque, na verdade, ele é de longo prazo. Não, não adianta brigar com a banca, gente. Não adianta brigar com a banca, tá? O que nós temos aí? Ou médio ou curto. Então é de médio prazo. Pronto. É de médio prazo com duração de 4 anos. Esse é o plano plurianual. Joia? Plano plurianual, né? Duração de 4 anos. Num projeto, né? De propositura privativa do chefe do executivo. E por ser 4 anos, alguns falam que é médio prazo. Joia? Mais uma questãozinha aqui, senhores. A Constituição Federal de 88 recuperou a figura do planejamento na administração pública brasileira, com a integração entre o plano e orçamento por meio da criação do Plano Plurianual e da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Em relação ao PPA, está errado. Então, ele vai querer aqui a alternativa que diga que está errado, tá? Letra A. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual. Certo, até aqui, né? Investimentos que ultrapassem um ano têm que estar lançados no plano plurianual ou sem lei que o autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, a letra A está certa, ele quer a alternativa errada. Letra B. O Plano Plurianual PPA é um instrumento de planejamento do governo federal que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, até aqui perfeito, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Perfeito, é isso aí mesmo, tá? Então a letra B também está toda correta e conceitual, certo? Letra C. Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos de planejamento é o Plano Plurianual. No âmbito da União, o Plano Plurianual será apreciado pelas duas casas do Congresso Nacional e terá vigência de 3 anos. Não. Estava certinho até aí, mas a vigência do Plano Plurianual é de 4 anos. Achamos o nosso erro. Nós já sabemos que está errado em cheio, então vamos apenas conhecer o teor das alternativas D e E. Vamos lá? Cabe ao PPA estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública, certo? E letra E. Conforme determinação da Constituição Federal, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Também está certo. Então, matamos a pau é ali, né? Vamos lá. Questão de número 7. O plano plurianual é instrumento primordial de planejamento dos órgãos e entidades estatais. Certo? É sim. É um instrumento de planejamento primordial. Segundo a Constituição, é obrigatório, né? Quais despesas devem estar estabelecidas no plano plurianual em termos de diretrizes, objetivos e metas? Em outras palavras, ele quer saber quais são as despesas, ou que tipo de despesas que a gente tem que lançar necessariamente no plano plurianual. Letra A. Despesas com esse pessoal temporário e despesas com locações? Não. Por quê? Porque essas são planejadas de curto prazo e são despesas do tipo correntes, né? No plano plurianual a gente joga as de capital, as decorrentes dos investimentos de capital e aquelas das programações continuadas, tá? Letra B. Despesas iniciais de instalações de novo governo e despesas extraordinárias? Não. Isso também deve vir, não é necessariamente na lei orçamentária anual. Letra C. Despesas preparatórias ou imprevistas e despesas com duração esporádica? Também não. Isto é lei orçamentária anual. Letra D.
despesas de capital ou investimentos públicos e despesas de duração continuada. Isso! Despesas de capital e investimentos públicos e despesas de duração continuada. Certinho, essa daí é a nossa resposta. E a letra E, cadê o erro? Despesas articuladas de mandato, não. Já começou errado, então a gente não precisa nem continuar. Joia! Mais uma aqui, meus amigos. Vamos lá. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto na Constituição Federal. No âmbito da União, o projeto do plano plurianual será encaminhado ao Congresso Nacional. Certo? Então vamos agora ter que pegar a alternativa que continue a frase, ela está sem ponto. Então, a alternativa que traga, né, o complemento desta lógica. Letra A. Será encaminhado pelo Poder Executivo em até 8 meses e meio antes do encerramento do mandato presidencial? Não. O que eu falei para vocês? O plano plurianual é encaminhado pelo governante no primeiro ano de mandato dele, no primeiro ano de mandato, até o último dia de agosto, tá? Então, o prazo é até o último dia de agosto. Esse é o prazo dele, tá? Letra B, pelo ministro do Planejamento e Orçamento? Não, tá errado. Letra C, pelo Poder Executivo? Sim. No prazo máximo de 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro? Sim. Até o último dia de agosto, né? Então, é 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato do presidente. Ah, matou? Matou. Letra C, pelos chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Não, quem manda é o chefe do executivo. Letra E, pelo ministro da Fazenda, no prazo máximo de 2 meses? Também não. Então é pelo chefe do executivo, no primeiro ano de seu mandato e no prazo de até 4 meses antes do encerramento, né, desse primeiro ano de mandato do governante. Legal. Vamos lá, meus amigos. Próxima. O plano plurianual é um instrumento de planejamento governamental, certo? Ele é sim, que tem por objetivo a solução dos problemas e demandas socioeconômicas previamente diagnosticadas pelo governo, ou seja, é uma ferramenta de aplicação das políticas públicas. Sim, certinho. Até aqui está perfeito, eu concordo, tá? Ao ser elaborado, o plano plurianual deverá conter, entre outros, o seguinte dispositivo. Então, ele vai colocar agora, entre as alternativas, são apenas 4, 3 bobagens e uma que deverá ser elemento constitutivo do PPA. Vamos ver? Letra A. As despesas dos programas de duração continuada. Pronto, já matou. Despesas de programas de duração continuada são aquelas que vão durar mais do que um ano. Na verdade, poderiam ser até entendidas como aquelas de natureza permanente. E por conta disso, né, a gente fica aí tranquilos porque elas vão estar lançadas no PPA. Sim, está correto. Letra B. Metas e prioridades da administração pública. Pois é. Banquinha. Olha lá. Plano plurianual, gente, por ser planejamento estratégico, ele também traz metas e prioridades. Só que ele traz em aspecto político e genérico, tá? Político e genérico. E não de forma específica. Quem traz de forma específica é a LDO. Mas essa banca aqui comeu bola, hein? Tá? Porque no aspecto genérico, ele traz sim. Letra C. Superávit primário? Não. Quem aponta o superávit primário é o anexo de metas fiscais da LDO. Então aí está errado. E metas fiscais? Também não, acabei de falar. Quem tem anexo de metas fiscais é a LDO. Joia? Mais uma aqui, meus amigos. O processo orçamentário no Brasil compreende a elaboração dos instrumentos de planejamento, entre eles o Plano Plurianual. Segundo a Constituição Federal, o Plano Plurianual tem a função de estabelecer. Então, quais são as funções de um plano plurianual? Vamos ver? Aqui são 5. Então, acho que não vai caber.
quase que cobraram todos aqui, né? Quase. Vamos lá. Letra A. As metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Não, na verdade, né? Quem faz isso de maneira pontual e específica é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que tem como função máxima metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte. Tá? Então, letra A é aplicável à LDO e não Lei Orçamentária Anual. Letra B. As diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual? Não. Quem fixa diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual é a LDO também. Letra C. As diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras das decorrentes e as relativas a programas de duração continuada. Sim, tá certo. Então também diretrizes, objetivos e metas. Tá vendo? Aquilo que eu falei, né? O plano plurianual, ele fixa diretrizes, objetivos e metas, porém de forma genérica, de forma política, tá? Vamos ver o das demais? Letra D. Os parâmetros necessários à alocação dos recursos na lei orçamentária anual? Não, quem faz isso é LDO. E letra E. Os critérios para a limitação de empenho quando houver frustração de receitas? Não. Isso vem no anexo dos riscos fiscais da LDO. Então, de fato, é a letra C mesmo, não temos que nos preocupar. Joia? Vamos lá, meus caros, dá tempo de pegar mais uma. Olha lá, um dos objetivos da elaboração do plano plurianual. Então veja que ele já está colocando de maneira clara que são vários os objetivos, e o que ele está falando aqui é um dos, né? Um dos objetivos. Então vamos procurar genericamente um dos objetivos. Vamos ver? Letra A. Avaliar efeito das renúncias das receitas e os respectivos mecanismos compensatórios. Não. Quem faz isso é anexo de riscos fiscais. Letra B. Definir as diretrizes relativas aos programas de duração continuada. Exatamente. Metas, objetivos e diretrizes das despesas de programação continuada. Certinho na letra B. Agora vamos ver se a gente de fato fica nela. Letra C. Definir as metas e prioridades da administração pública federal. Quando a gente fala dessa forma, a gente fica de novo em dúvida, né? Porque a LDO também faz isso. Só que a LDO faz isso de maneira específica, enquanto que o plano plurianual faz isso de forma genérica e política. Então, vamos dar como, né, errado e que isso seja somente da LDO. Vai. Letra D. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Isso eu já falei para vocês memorizarem, cai muito. Isso é próprio e específico da LDO. Orientar a elaboração do orçamento de investimentos das empresas estatais. Não, isso também é objetivo da LDO. Então, de fato, ficamos aqui com a letra B, como eu havia comentado com vocês. Beleza? Então, meus caros, a gente percebe aqui, né, que as perguntas sobre plano plurianual são relativamente repetitivas. Então, vale a pena você dar uma super atenção e tentar memorizar aquilo que eu falei para vocês relativo a agências de fomento, metas e objetivos sobre os investimentos e despesas de capital dos próximos 4 anos e as despesas delas decorrentes e todas as despesas de programação continuada. Isso vai compor um planejamento abstrato e político pelos próximos 4 anos, chamado Plano Plurianual. Valeu, gente? Então, o papo hoje era esse. Bons estudos a todos. Beijos!